Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que vem falando comigo nos últimos dias e eu tinha programado falar sobre outra coisa hoje, mas eu acho que cabe priorizar esse assunto de hoje. É algo que vem falando comigo, sabe? Como vocês sabem, se não viram ainda, eu tenho um outro vídeo falando sobre a minha história e falando sobre o processo que eu estou passando. Eu saí do meu emprego para que eu pudesse viver o meu chamado. E eu achava que quando eu saísse do meu emprego, tudo iria acontecer de uma forma muito rápida. Eu saía no dia seguinte eu já estava assim com várias coisas acontecendo. Só que não é o que eu estou vivendo agora. Eu saí do meu emprego tem um mês, eu saí no dia 2 de julho, e desde então eu venho fazendo a minha parte de gravar conteúdos para as redes sociais e às vezes a gente quer entrar logo dentro da promessa sem passar pelo deserto, né? Sem passar pelo propósito, sem passar pelo processo. E como eu falei, eu achava que no dia seguinte eu já estaria vivendo algo sobrenatural. Mas não é isso que vem acontecendo. Eu estou há um mês me dedicando somente a gravar conteúdos, tanto aqui como para a rede vizinha. E eu creio que eu agradeço a Deus porque eu estou alcançando pessoas que talvez eu nunca alcançaria se fosse falando boca a boca, né? Mas, querendo ou não, vem a insegurança na parte financeira. Então a gente se preocupa e eu sempre trabalhei desde nova, desde os meus 18 anos eu trabalhava. E só agora com 25 eu estou dando uma pausa realmente onde eu não sei o que vai acontecer. E, gente, apareceu outras propostas para que eu pudesse ir para outras empresas e eu recusei todas, porque eu sinto que não é isso que o Senhor quer para minha vida. E se eu aceitar, eu estarei adiando o projeto dele para minha vida. E eu decidi gravar esse vídeo porque por muitas vezes nós nos sentimos assim, perdidos. E a gente decide obedecer e a gente não sabe o que vai acontecer. Às vezes Deus diz, mas outras vezes o Senhor não fala, justamente para que a gente confie no que ele plantou no nosso coração. E eu creio sim que as promessas vão ser cumpridas e depende de mim para isso também, para que eu ande sobre a promessa, né? Eu não pare. E eu confesso para vocês que em alguns momentos eu pensei em procurar algo, um emprego, alguma coisa fixa, enfim. Porque, querendo ou não, as contas chegam, os boletos chegam e a gente se preocupa em como vai ser e o que vai acontecer, mas a gente às vezes esquece que quando o Senhor prometeu, Ele vai pôr o chão, Ele vai nos sustentar. É porque às vezes a gente gosta de olhar com os nossos olhos humanos. A gente olha o que a gente vê naturalmente, racionalmente, e a gente pensa assim, não, não vai dar certo. E aí, eu acho que esse vídeo é muito mais um desabafo, onde eu estou abrindo meu coração, porque eu acredito também que muitas outras pessoas passam por isso, talvez por problemas ainda mais sérios. Então eu acho que às vezes a gente pensa que a gente está vivendo aquele problema sozinho, e que outras pessoas não vão entender o que você está passando. Mas eu acho que vídeos como esse, que já me ajudaram outras vezes, outras pessoas gravaram e eu assisti, me ajudou muito. Eu acho que está na hora de eu fazer o mesmo para ajudar outras pessoas, sabe? E hoje eu estava orando e no meu momento de oração teve um momento que eu fiquei em silêncio e deixei o Senhor falar. E eu já falei também sobre isso no canal.
que é quando a gente decide não só falar os nossos problemas, falar o que nós estamos passando, pedir, mas também deixar que o Senhor fale conosco. E aí, quando eu estava em silêncio, eu senti assim no meu coração: eu estou agindo igualmente ao povo de Israel, quando foi libertado da escravidão no Egito e estava a caminho da terra prometida. Sabe que lá em Êxodo vai falar muito bem sobre esse processo, onde a jornada deveria ter sido 40 dias, durou 40 anos, e por conta da desobediência do povo. E eu vejo que eu estou agindo igualmente a eles. E quando a gente lê a palavra, né, a gente diz: ai meu Deus, por que esse povo reclama tanto? Eles sabem que estão indo para a terra prometida. Eles sabem que vão dar tudo certo, que o Senhor está com eles e que se o Senhor prometeu, ele vai cumprir. Eles iam para uma terra que era uma garantia, que manava leite e mel com fartura, e ainda assim eles estão reclamando, querendo voltar para a escravidão. Só que, quando eu fui parar para pensar, eu estou agindo da mesma forma, porque eu sei que foi o Senhor que me pediu o meu emprego, eu sei que foi Ele que me pediu para que eu confiasse nele, e agora eu estou reclamando, querendo voltar para o meu passado. E me questionei várias vezes: Senhor, será que eu tomei a decisão certa? Só que eu sei que eu tomei a decisão que o Senhor quis que eu tomasse. Mas, às vezes, nós olhamos com os nossos olhos humanos para os nossos problemas. A gente vê uma situação e a gente não vê uma saída. Só que a gente esquece que para Deus nada é impossível. E ainda mais, se Ele falou que Ele vai cumprir aquele propósito, se Ele falou que Ele vai cumprir aquela promessa, Ele vai cumprir, ponto final. Não tem vírgula, não tem se, Ele vai cumprir. Só que cabe a nós nos posicionarmos e pararmos de reclamar. Como, por exemplo, o povo de Israel, que reclamou e demorou, ao invés de dias, demorou anos para chegar na Terra Prometida. Então, toda aquela geração que tinha reclamado morreu e somente as gerações futuras viveram a promessa. Então, eu acho que o que a gente deve fazer é, ao invés de se questionar e perguntar: Senhor, quando é que eu vou viver a promessa? A gente deve confiar. Simplesmente isso, nós devemos confiar no que o Senhor prometeu. E Ele quer, nesse tempo de processo, Ele quer trabalhar o nosso coração, Ele quer trabalhar a nossa confiança nele. E eu percebo: Senhor, eu acho que eu ainda não confio em Ti completamente, de todo o meu coração. E eu confesso, ontem mesmo eu estava na minha oração e eu fiquei: Senhor, me diz uma data, me mostra quando vai acontecer, me mostra o que vai acontecer. Só que ele não me mostrou e talvez não me mostre. Ele pode sim mostrar se ele quiser, óbvio, mas ele não me mostrou, e eu acredito que seja muito pelo fato de confiar, acreditar. Quando nós éramos crianças e os nossos pais nos levavam para ir para algum lugar, para viajar, enfim, a gente confiava neles. A gente estava se sentindo seguro porque nós estávamos com os nossos pais. E entenda, pais, enfim, por quem você foi criado, tá? Então a gente confiava completamente que eles iriam nos guiar para um caminho seguro e nós alcançaríamos o objetivo final, que era chegar até determinado lugar. Então, por que com Deus nós fazemos diferente? Porque com Deus a gente não confia? Por que a gente quer sempre uma prova de que realmente Ele está conosco e a gente fica nos perguntando quando é que vai acontecer, quando aquela promessa vai chegar? E a gente tem que fazer como nós fazíamos com os nossos pais: confiar que o Senhor de tudo está conosco e que Ele que vai nos conduzir. É Ele que está no barco. Nós não estamos no barco sozinhos, nós estamos com o Senhor e é Ele que conduz. Então, quando vai chegar o tempo certo, nós não sabemos, mas o condutor, que é o nosso Pai, sabe.
e Ele vai nos guiar, e Ele vai nos sustentar até chegarmos lá. E quando chegarmos lá, nós vamos perceber que tudo aquilo que a gente se preocupava não era importante, porque o que é importante é o Senhor estar conosco, nas montanhas ou nos vales. O importante é o Senhor estar conosco, porque assim a gente não passa por esses problemas sozinhos. Então, primeiro, não invalide o que você está sentindo, porque por algum tempo, e eu confesso que eu me sinto às vezes assim, eu fico pensando, Senhor, tem pessoas com problemas piores do que eu, tem pessoas passando por problemas e situações piores do que eu, e eu ainda assim estou reclamando. E isso, ao invés de me ajudar, não me ajuda. Eu me sinto mal e, enfim, não me ajuda de nenhuma forma. E o Senhor, ele não fica, acredito que ele não fica ponderando, esse problema é pior, esse problema é menor, portanto, eu não vou dar créditos para essa minha filha que está passando por um problema mais, um problema menor, vamos dizer assim, né? E eu acredito que sim, ele nos ouve. Ele nos ouve, ele dá importância sim para o que a gente sente. Por muitas vezes, ele vai ser firme na sua decisão de, não, filha, confie em mim, eu não vou te dizer o que vai acontecer porque eu quero que você confie. Mas ele também conforta o teu coração enquanto você está passando por essa jornada, que só você sabe como é difícil. Então não pense que o seu problema é inferior a pessoas que estão passando por problemas piores. O Senhor considera todos os seus filhos e considera os problemas de todos os seus filhos. Ele realmente está aqui para ouvir e para nos confortar. Porque todas as vezes que eu derramei o meu coração da forma que eu estava me sentindo, ele veio me confortar e veio com consolo. Então não invalide os seus problemas. Não ache que o seu problema é muito pequeno e não ache que o Senhor não se importa com os seus problemas, porque Ele se importa sim e Ele está com você. Basta você procurá-lo. Ele está à porta e bate. Abra a porta e receba Ele. E confie que Ele está no barco. Confie que Ele está conduzindo o carro da tua vida. E essa palavra eu estou falando para você e eu estou falando para mim também. E eu creio que as coisas vão acontecer. Basta ter paciência. E o seu trabalho é a nossa paciência durante o percurso. Que Deus te abençoe. Não se esqueça que Deus é contigo. Ele te guia, Ele te ajuda, Ele te consola. E Ele está contigo em todos os momentos. Não acho que o teu problema... O Senhor não se importa com o teu problema, porque Ele se importa sim. Ele se importa com cada filho dele. Então busque Ele. Busque se derramar mesmo, sabe, com Ele. Busque se derramar nele. E que Deus te abençoe poderosamente, que Ele possa ser o centro da tua vida. Comenta aqui embaixo se esse vídeo falou com você e saiba que você não está sozinho ou sozinha. Ele está contigo. Deixa o teu like, se inscreve no meu canal para que você possa acompanhar os outros vídeos que virão. Eu não vou desistir do meu propósito, mesmo alguns dias tendo muitas dúvidas e questionamentos e sem entender. O que cabe a mim é seguir com o que ele me confiou. E é isso. Até mais.